Se a gente se unir, o Satanás vai sumir, o inimigo vai sumir, o capeta vai sumir, todos os males vão sumir. Eita! É só a gente se unir. Coisa e tal, coisa. E tu, Gerardo? Pense nunca, acaba me tentando mostrado. Gerardo, que tu é assim, tudo, coisa e tal, coisa. Gerardo, assim, que nem que o Satanás vem pra roubar, matar e destruir, coisa e tal, coisa. Mas eu ando por aí, Gerardo, aonde eu vejo destruição, eu só vejo ser humano. Eu chego, tem gente morta, assim, mataram um, coisa e tal. Eu olho, foi um outro ser humano que matou. Quando rouba, assim, eu nunca. É sempre o ser humano. Gerardo, tu pode explicar isso assim, que tu é tão coisa e tal, coisa? Por que, Gerardo? Eu nunca vi a coisa desse diabo. Eu só vejo desgraceiro quem for o ser humano. Tu pode explicar, Gerardo, assim, coisa e tal? Tu já fica me olhando. E tu tá rindo por quê, filho do égua? Eita, pense numa doideira. Depois eu volto. Gente, e aí? Como estás? Cada vez melhor? Ano novo? Você já está lendo? O que você está lendo? Se é ano novo, uma vida nova tem que ser iniciada. Espero que você hoje não tenha assistido televisão, que você já comece a eliminar uma série de coisas que causam danos a você, a mim e ao todo. Gente, vamos começar com a nossa doideira. Quero enfatizar. Isso é uma frase minha, está nos meus livros. Se não és capaz de compreender aquilo que eu estou falando, não comente com os demais aquilo que eu não falei. Ok? Então vamos iniciar a nossa doideira. Para iniciar, eu deixei claro que iríamos falar sobre política. Eu não recebi nenhum comentário, pessoas não me mandaram um comentário dizendo se a política cria a cultura ou se a cultura cria a política. Tudo que eu faço é política. O que aqui eu faço é política. E hoje eu quero cada vez mais ir explanando sobre tudo aquilo que não é transmitido, divulgado, etc. Em um vídeo anterior, eu perguntei para você se você sabia porque uma aula tem 50 minutos. Você já descobriu? Cara, você vai ter que se esforçar. Eu daqui, você daí, juntos tentaremos fazer algo pelo todo. E eu vou iniciar. Você está vendo isso aqui? Eu sou um cara louco, cara. E eu conheci e conheço uma cambada de maluco. Eu gosto de pessoas malucas, eu gosto de pessoas interessantes. Eu gosto de pessoas que são cientes de que estão condenados à morte, de que são seres defecantes, de que suam, de que tem bafo. Cara, eu gosto de gente. Gente, eu não gosto de santo. Então, eu tive muitos malucos, tenho muitos malucos e estou sempre procurando maluco. E um desses me ensinou. E eu quero transmitir isso aqui para você, principalmente porque nos dias atuais, pessoas estão correndo. E eu deixei explicitado no vídeo de ontem, de que pessoas têm tempo para morrerem
e não têm tempo para viverem. Todos estão correndo por causa do tempo. E eu tive um mestre que me ensinou. Aqueles que estudam, isso aqui é um recipiente. E aqueles que estudam sabem, se alguém perguntar o que tem aqui dentro, muitos vão dizer nada. E quem estuda sabe que aqui dentro não tem nada. Aqui há um vazio. Porém, aqui há moléculas, aqui há partículas, aqui há um monte de organismo. Ou seja, isso aqui nunca é vazio. Então eu tive um mestre que trouxe um recipiente do jeito que, e perguntou para nós, que éramos, no caso, os discentes. E ele nos perguntou, isso aqui está cheio ou está vazio? E todos responderam, está cheio. Pois quem estuda sabe que isso aqui está cheio. E aí ele trouxe um monte de pedra e colocou umas pedras dentro do recipiente e falou, está cheio ou está vazio? E todos falaram, está cheio. E ele pegou um monte de pedrinhas e colocou as pedrinhas e falou, está cheio ou está vazio? E todos responderam, está cheio. Ele foi lá e pegou areia e colocou um monte de areia. E falou, está cheio ou está vazio? E pessoas, e nós que ali estávamos, respondemos, está cheio. Ele foi lá e pegou um monte de pó de serra, bem delicadozinho, e conseguiu colocar o pó de serra. E falou, está cheio ou está vazio? E todos disseram, está cheio. E por fim, ele pegou uma cerveja e falou para nós, gente, isso aqui, desde que eu cheguei aqui, eu falei que isso aqui, perguntei a vocês se estavam cheio ou estava vazio. Vocês falaram que estava cheio. Eu coloquei pedras, pedritas, areia, pó de serra e por fim eu vou colocar uma cerveja. O que eu quero dizer para você é, se você organizar seu tempo, dá tempo até de tomar uma cervejinha. Isso é coisa de maluco, cara. Que é para você sair, você começar a despertar. E então, hoje e nos dias atuais, todos falando de política, existe até no senso comum que não se debate política, religião, etc. E pessoas que têm ideias debatem tudo desanado. Mas no Brasil, e eu estou em Limoeiro, eu vou votar. Você sabe do que trata a política? Você sabe o que é política? Pessoas e mais pessoas estão sempre falando de partido tal, partido B, disso, daquilo. A política que você conhece é a política das forças. Ou a política da força. É somente isso. Você sabe do que eu estou falando. E aí, para você começar a despertar. Gente, você sabe me dizer do que trata o poder constituinte originário? Raríssimas pessoas sabem. E aí, você pode achar que eu aqui estou testando conhecimento ou querendo ser arrogante. Não. Procura saber com o teu professor, para que ele te explique o que é o poder constituinte originário. Aí você procura o vereador da sua cidade para ele explicar para você o poder constituinte originário. Você procura o seu líder espiritual para ele explicar o que é o poder constituinte originário. Porque quando você trabalha política de Estado, você tem que saber disso. E por que você não sabe? Ou seja, a televisão não fala,
as rádios não falam, os jornais não falam, o teu líder espiritual não fala e você não procura saber de coisa alguma. Não é assim? Se não bastasse isso, hoje no Brasil é muito falado de democracia. Cara, eu, Geraldo Gomes, te asseguro e provo a qualquer douto. Nunca houve democracia na história da humanidade. Em local algum. Nunca houve democracia em local algum do mundo. Ponto. E eu provo isso. Para você entender isso, você procura saber, aí no seu meio, procura saber, aqui no Brasil, estão falando, liga para o teu radialista, para o teu jornalista predileto, e procura saber dele o que é, como é formado em uma democracia o poder judiciário. Procure saber com seu vereador, com seu professor, com seu médico, com seu líder espiritual, com seu amigo, todos que estão falando de política. Pergunta para ele. Como é formado o poder judiciário em uma democracia direta ou pura? Lhes asseguro, não irão saber. E por quê? Porque a televisão não fala disso, os jornais não falam disso, as redes sociais não falam disso. E você não está estudando. E você quer falar de política? Mas que política é você? Você está sendo a política do boneco de ventríloco. Você só fala aquilo que estão dizendo e você acha que sabe de alguma coisa. Então você precisa acordar, você precisa despertar, você precisa estudar. Cara, você só consegue se defender do que aí está se você souber, pelo menos, se você souber de alguma coisa. Eu quero que você acorde, tá? E para você entender, eu vou colocar uma outra loucura. É mais ou menos isso. E aí, quando você estuda, você vai despertando. Eu coloco isso aqui para você. O que você está vendo aqui? Provavelmente você irá me dizer, Geraldo, eu estou vendo uma mão, 5 dedos. Enfim, quando você tem conhecimento, então quando eu coloco isso aqui para você e falo o que você está vendo aqui, aí você vai olhar, mas você vai sair e você vai ver, Geraldo, eu estou vendo um livro tal, eu estou vendo um indivíduo feio atrás dessa mão, eu estou vendo uma... E aí depois é que você chega na mão. Você está entendendo o que eu estou te explicando? E é por isso que a televisão e os veículos de comunicação não falam nada disso. Vou te dar um exemplo muito claro. Você já deve ter visto aqui no Brasil pessoas falando, olha, porque são muitos partidos políticos, muito partido, tem que diminuir os partidos. Então, esses besterol. Aí eu vou te perguntar, você sabe quantos partidos políticos tem nos Estados Unidos? Provavelmente você vai me dizer, Geraldo, 2, democrata e republicano. Cara, tem mais de 100. Mas você não sabe. E por que você não sabe? Porque você não está estudando. Então você tem que ir estudando para você compreender quando alguns bambambãs estão falando alguma coisa, você ir lá e refutar, você dizer, olha, para aí, porque aqui não tem nenhum idiota não. Só que, lamentavelmente, nós estamos em uma sociedade em que, quando alguém fala alguma coisa, é verdade, eu gostei, ele é muito bom, ele é muito inteligente. Cara, vamos acordar. Você precisa aprender a se defender de tudo que aí está. Você quer um exemplo? Aqui é comum. Pessoas chegam aqui e chamam adjetivo, maculam autoridades. Ah, isso é tal coisa, isso é aquilo, ele é isso, ele é aquilo. Cara, você prova.
Você fala que alguém é corrupto, que alguém é ladrão, você prova, você tem como provar isso. E se ele fizer um processo direto contra você, você está ferrado, cara. Porque você está falando o que dizem para você. Você não tem a prova cabal, o ônus da prova, você não tem. E quando você estuda, aí você entende o seguinte: se você chegar em uma repartição pública e você for maltratado, você enxergar servidores públicos nem aí, e você tratá-lo por vagabundo, você sofre um processo. Você pode ser processado. Se você o tratá-lo por desidioso, nada vai dar para você. Essa é a vantagem que você tem de estudar, é de você saber como lidar com o seu meio. Ou seja, é preciso você ter arguintes para saber conversar com uma excelência, uma autoridade, e para que você também possa conversar com aquele que não teve acesso à escola. Então você precisa ter vernáculo amplo, você precisa ter conhecimento amplo, intelecto amplo, para que você enxergue além daquilo que querem que você enxergue. Também vou colocar, estou só falando de política e de cidadania, tá? E você deve ouvir muito falar de ética, de moral. Numa outra ocasião eu vou tentar transmitir para você do que trata a ética, do que trata a moral. Não é agora. Então, assim, você já ouviu dizer que você que assiste televisão, você que não lê, você que não está nem aí você, pessoa, nós temos livre-arbítrio. Já ouviu isso? Cara, isso é falacioso, meu irmão. Existe um escritor argentino, Jorge Luiz Borges, dizia ele, abre aspas, a liberdade e o livre-arbítrio são as únicas ilusões necessárias. Fecha aspas. É para você estudar. Então, pessoas que ficam, nós temos livre-arbítrio. Não, cara, você não tem livre-arbítrio. E eu vou tentar te explicar isso. Qual é seu nome? E aí, de repente, você vai dizer, meu nome é Geraldo. E eu falo para você, você pode mudar seu nome? Sim, você pode mudar seu nome. Mas a pergunta é, e se você decidir, eu quero viver sem nome? Você consegue viver na sociedade? Seguir os códigos da sociedade, as normas da sociedade, se você decidir viver sem nome? Você está entendendo a doideira? Ou seja, você tem opções, pessoas escolhem e te dão opção. Mas se você decidir agir de acordo com a sua própria consciência, você vai ser excluído. Não é à toa que o que é cidadão? Cidadão é aquele indivíduo obediente, é aquele indivíduo que, tá tudo certo, ele está levando porrada, mas ele está torcendo por um time de futebol, ele está excluído de tudo, mas ele está no templo religioso, não tem nada, está tudo certo, mas Deus é maior. Ele está levando porrada, excluído de saúde, educação, saneamento básico, segurança, ele está excluído de tudo. Mas isso aqui é o mundo de Satanás, e quando ele vai a um hospital e não é atendido, aí ele começa a reclamar. E o filho dele não tem uma escola. E a mulher dele está doente e precisa de uma ambulância e não tem. Cara, você precisa acordar para você saber exigir que as autoridades, que o Estado, que as instituições exerçam aquilo que alegam transmitir. E como é que você vai saber disso? Estudando. Também quero te dizer ainda referente livre-arbítrio, aí pessoas vão dizer que livre-arbítrio, que você tem liberdade. Cara, nós estamos ferrados. Olha, hoje nós estamos no Brasil.
Isso são coisas que você não vê. Você já viu que as famílias foram destruídas? Isso é política. Tudo isso é política, tá? As famílias foram destruídas. Você vê que em uma casa hoje que tem 3 indivíduos, 4 indivíduos, aí um é católico, o outro é evangélico, começam o atrito entre 2 irmãos na mesma casa, por correntes externas. Aí, de repente, um torce para um time de futebol, o outro torce para um outro time. Dentro da própria casa, eles se conflitam. Isso é política, mas dessas políticas ninguém está fazendo. Você vai ver a todo instante, e atualmente denúncias e mais denúncias. A mulher denunciando o marido denunciando a mulher, mulher e marido junto denunciam o vizinho. É uma denúncia. Agora, é sempre para arrebentar alguém. E nós estamos em uma democracia. O Brasil é um dos 5 países do mundo que mais prende pessoas. E quantas pessoas você conhece que está lutando para que pessoas estejam unidas e que tenham liberdade? Quantas? Que tenham pelo menos conhecimentos. Quantas? E aí, se não bastasse isso, você já viu um juiz denunciando um outro juiz? Você já viu um promotor de justiça denunciando um outro promotor? Um jornalista mostrando os podres da televisão, da imprensa? Você já viu? Você já viu um médico denunciando os podres de outro médico? Ou seja, existe um grupo, né? Porque um Estado, gente, e política é isso. Para você falar de política, você tem que saber o que é governo, Estado, eminência parda, esferas superiores, um monte de ideias que estão aí, pairam, mas como é que você trabalha isso? E para você trabalhar política, você tem que entender de ideologia. Aí você sabe quem é o pai da ideologia? Cara, essas coisas não são transmitidas nas ruas, nos templos, na televisão. Irmão, tu tens que estudar para tu aprender, saber o que tu estás falando. Eu, por exemplo, eu só falo aquilo que eu provo. No dia que eu falar que alguém é canalha, é porque eu provo. Eu tive problemas já com autoridades. Não estou nem aí, porque eu só falo o que eu provo. Eu não falo porque li, porque eu vi. Ou porque eu falo porque eu estive em loco. Tá aqui. A prova está aqui. Agora tenta nesse país denunciar um juiz. Tenta denunciar um delegado. Para ver se você vai conseguir. Agora, você não me conhece, você vai a uma delegacia agora. Aí chega lá e fala, olha, o Geraldo é um cabeludo, aí tal. A polícia vem aqui. Eu tenho que ir para a delegacia prestar. Cara, quem é que está combatendo esse tipo de tirania? Não esqueça que tudo isso é política. E aí, se não bastasse essas coisas, você vai ter que entender de lei. Porque a lei faz parte das eminências, faz parte do Estado, faz parte das ideologias. E quando você vai falar de lei, você tem que saber o que é lei formal e o que é lei informal. Por exemplo, já devo ter dito isso. Qual é a lei que diz que você tem que ter um celular? Qual é a lei que diz que você tem que odiar ser humano e gostar de cachorro? Qual é a lei que diz que você tem que torcer para um time de futebol? Qual é a lei que te obriga a estar vinculada a um culto religioso, a uma corrente religiosa, etc. Isso tudo são leis que estão em nossa sociedade, são leis informais. E aí você vai trabalhar a lei informal para você conhecer a lei formal. E quando você começar a entender a lei formal, você vai entender que a lei estupra a justiça. Eu tenho isso escrito em livros meus.
A lei estupra a justiça. E de que forma você está combatendo isso? Isso tudo é política. Onde é que você está sendo orientado para esse tipo de coisa? E a você, meu irmão, que está aqui em Limoeiro, a você, meu irmão, que está em cidades próximas, cidades pequenas, que não tem acesso, isso aqui vai ser um canal para você acordar. Eu vou te dar um exemplo para você. Gente, aprenda isso. Vaca, cabra e outras fêmeas não dão leite. Vaca não dá leite, cabra não dá leite. Você tem que tirar. Tá entendendo a doideira? Então, meu irmão, você tem que saber como agir. Isso é política. Eu vou sintetizar daqui a pouco, tá? E para você ir acordando um pouquinho mais, você já viu aqui pessoas batendo, afrontando, criticando jornalistas, a imprensa? A maior droga que nós temos no nosso país é a televisão. Esta é a maior droga que nós temos no nosso país. Ela é legal, lícita e legítima. E vale ressaltar, quero deixar aqui enfatizado isso, de que eu sou sabedor que o poder de construção que a televisão tem, ela exerce de destruição. Você já viu alguma reportagem na televisão mostrando como a televisão manipula pessoas? E aí, se não bastasse isso, e de repente eu estou fazendo vídeos, e aí pessoas querem que eu faça um vídeo de 2 minutinhos. Faz vídeo pequeno, Geraldo, porque todo mundo gosta. Mas tu vais em um culto religioso, não tem num culto religioso 2 minutinhos. Você vai assistir uma aula, tem pelo menos 50 minutos. Você vai para uma palestra de um cara, tem pelo menos 1 hora, 2 horas. Você vai assistir novela, não tem novela de 2 minutos. E por que meus vídeos tem que ter 2 minutos? Porque as pessoas não vão assistir. E daí? Cabe a mim, eu tenho o meu dever político e de comunicador de tentar transmitir a você aquilo que você não está tendo acesso. Isso é um dever meu, político, um dever de ser humano, um dever de pessoa que busca ser útil. E aí, se você, para você acordar, procure estudar Joseph Pulitzer. E Joseph Pulitzer dizia: com o tempo, uma imprensa mercenária, cínica, demagógica e mesquinha formará um público tão vil quanto ela mesma. Joseph Pulitzer. Se não bastasse isso, você procura ler George Orwell, ou George Orwell. E ele dizia: se a liberdade significa algo, será sobretudo meu direito de dizer às outras pessoas aquilo que elas não querem ouvir. Tu tá entendendo? George Orwell também dizia: jornalismo é divulgar aquilo que não querem que divulguem. Cara, você precisa ter acesso a pessoas que estão tentando mostrar a você que existe um outro mundo, que existe uma outra realidade, que existem outras dimensões e outras possibilidades. E que você tem que acordar. Agora, você também tem o direito de: olha, não, para mim tá tudo bom, eu tenho que lutar pela minha salvação, meu time ganhou, é nós, mano, nós estamos aí. Mas não reclama de coisa alguma. Já que você não faz coisa alguma, não reclame de coisa alguma. E também tenha muito cuidado, porque existem pessoas, né? E doutos, pessoas catedráticas, pessoas, mestres, que estão te dizendo, né? Eu, por exemplo, por que é que eu sou um cara louco?
Você, olha, vai sempre perceber que eu sou louco. Eu estou falando sempre o que ninguém quer ouvir e eu não estou nem aí. E agora tenho parâmetros e estou embasado em alguma coisa. Eu não falo nada aleatório. E também vale ressaltar de que os códigos e os valores que os doutos, deuses e bambambãs usam em frases de efeito, eu os vivo. Por isso que tenho mandado muitos a merda. Ponto. E então, assim, quando você começar a questionar alguma coisa, você vai sofrer retaliações. Porque você tem que seguir a boiada. Você tem que seguir aquilo que, olha, isso aqui é o melhor para você, isso aqui é bom para você. Cara, o único que pode saber o que é melhor para você é você. Se você fizer isso no seu braço, só você está sentindo isso. Alguém consegue se alimentar por você? Alguém consegue sentir um orgasmo sexual por você? Alguém consegue tomar um banho por você? Enfim, a sua vida tem que ser dirigida por você. Tu tá entendendo? Pessoas estão agregadas a um monte de coisa, vinculada a uma série de correntes. E será que elas estão vinculadas a elas próprias? Você hoje já tirou um tempo para ficar com você, para escutar você, para analisar você, para ouvir seu coração? Ele está te dizendo, eu estou vivo, estou vivo, estou vivo. Cara, agradece por isso. Tem um mundo aí para você conquistar. Você tem um grande desafio. Conduzir você, ter responsabilidade com você. Você está entendendo essas doideiras? É só doideira, cara. Também, vou te fazer mais uma perguntazinha. Que aqui, eu estou aqui em Limoeiro. Que é para você. Você sabe qual é a diferença entre faculdade e universidade? Você já parou, já procurou saber? Pois estão te explicando isso direitinho? Você sabe? Lembre-se, eu não tenho aqui o propósito de te direcionar, de te conduzir. Eu tenho escrito, em meus livros eu sempre falo. Pare de ler, de escrever, de falar e haja. Nunca esqueça, meu irmão, minha irmã, que tudo que está escrito é para que de alguma forma possa te conduzir. E o único que tem que conduzir você é você. Você já descobriu isso? Trabalhe você. Trabalhe você. Esse é o maior trabalho que você tem. Cuidar de você, zelar por você. Você nasceu com você, vive com você, vai morrer com você. Cara, goste de você, meu irmão. Dê valor a você. Porque pessoa alguma aí vai saber o que é melhor para você. Estão querendo, mas o único que sabe o que é melhor para você é você. Pessoa alguma vai abrir mão dos direitos dela para lutar pelos teus. Logo, se você é uma pessoa bacana, você abre mão disso. Porque você sabe que as suas necessidades primárias é a de todo. Ou seja, você caga, o outro caga, você tem fome, o outro tem fome, você tem sede, o outro tem sede. Então, quando você tem essa visão, desperta para esse tipo de consciência, tudo começa a mudar. Nós somos a mudança. Nós juntos podemos fazer mudança. E referente à questão, quem veio primeiro, a cultura ou a política? Hã? E aí, você sabe o que é cultura? Cara, eu poderia chegar aqui e deixar, amanhã eu te respondo, não, eu vou tentar, eu vou sintetizar, tudo aqui eu sintetizo, tá? Só existem dois tipos de culturas, a cultura tradicional e a cultura natural. A cultura natural é da própria terra, para que você possa entender. Limoeiro aqui,
É dito que Limoeiro era terra de limão, ou seja, aqui tinha muito limão, mas acabaram com essa cultura. Então, era uma coisa que havia na própria terra, na própria natureza. Então, você vai pegar os salmões que alimentam os ursos. O local onde mais tem salmão, no Alasca. Então, isso é uma cultura natural. Esse salmão é do Alasca, porque é lá. Aqui no Rio de Limoeiro não tem salmão, vai ter jacaré, que também não deveria ter, mas é o que está tendo. Então, isso é natural. E existe a cultura tradicional, que é a cultura que você faz aqui, referente a uma personalidade, você cria uma festa aqui, tá? E aquilo passa a ser parte daquele povo. Então, é a cultura tradicional. Ponto. Isso é cultura, tá? E o que é política? Aí você conhece a política da força. Só é o que você conhece. E aí eu vou sintetizar isso para você marcar, trabalhar isso no teu dia a dia e estudar, tá? Mas você tem que estudar. Então, cultura, gente, é a minha relação, é a sua relação com a natureza. É a sua relação com a Terra, com o planeta. Isso é cultura. E política é a sua ação, também com a natureza, mas a sua ação referente ao outro. Aquilo que você faz ao outro. Isso é política. Então, se você parar para... A política é a cultura e a cultura é a política. Mas você vai precisar passar 3 anos estudando isso para ver se você chega a um denominador comum. Então nunca esqueça disso. Cultura é a tua relação, a tua ação com o planeta, com a natureza. Política é a tua ação com o outro. Com o teu vizinho, com o teu pai, com a tua mãe, com o teu filho. Isso é política. Comece a acordar para sair da política das forças. E nós aqui em Limoeiro, é isso que nós temos que fazer, acordar, despertar. Em Limoeiro hoje, há um canal de comunicação para que nós possamos interagir. Eu vou tentar aqui fazer com que você acorde, com que você desperte. Mas para isso você tem que estudar. Amanhã vai ter muita doideira. E espero o vídeo de amanhã. Amanhã eu estou saindo, amanhã eu vou para a rua, tá? Então amanhã é doideira com o balelê. E enfim, nesta primeira aula do segundo dia do ano, eu estou tentando colocar, isso eu vou colocando paulatinamente. Uma coisa, outra coisa. Vou te dar toques para você ir. Eu nunca escutei falar disso. E vai estudar. Eu quero que você me encontre aqui em Limoeiro e fale, Geraldo, e nós vamos trocar ideia. Eu quero que você agregue ao meu ser e eu idem a você. É assim que uma sociedade resolve seus problemas. Com comunicação, com conversa. Não eu querendo impor a você as suas verdades e você a mim, colocar em mim as suas verdades. Para isso basta a igreja e basta a política. Nós excluídos temos que nos unir. Ok? Geraldo Gomes, um feixe de luz, somos o todo. E tu tá gostando dessas doideiras? Então se tu não tiver gostando assim, coisa e tal, tu compartilha, filho d'égua. Se tu tá gostando assim, tu manda pros amigos. E se tu não tiver gostando, tu manda pros inimigos. Mas o negócio é compartilhar. Eita, que é só doideira. Pense!